Olá, sejam bem-vindos ao videocast da BRH e Elo. Eu sou Eduardo Ambrósio, sou um homem negro, retinto, sou psicólogo, trabalho na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e atuo com RH já há 21 anos. E é um prazer muito grande estar aqui fazendo parte dessa mesa com a doutora Sofia Prado. Sofia Prado é doutora em antropologia, consultora em diversidade, equidade e inclusão e cineasta. Pesquisadora, mentora e professora focada em diversidade, inclusão e novas economias. Tem livros, filmes e artigos publicados e, ao longo da carreira, recebeu dezenas de prêmios por suas obras e atuação como empreendedora social. A atividade que desempenha há 10 anos. É sócia fundadora e atualmente está como CEO do Become, plataforma que oferece 10 soluções inovadoras para gerar melhores resultados para empresas com ações estratégicas de diversidade e inclusão. Doutora Sofia, muito obrigado. Obrigada, Eduardo. Obrigada, BRH, Grupo Elo, pelo convite. Patrícia, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Eu quero começar com um tema bastante interessante, tá? O que é, de fato, interseccionalidade e qual é o impacto do dia a dia para as organizações? Eduardo, esse é um tema super pertinente quando a gente está falando sobre questões de gênero, sobretudo, né? É um conceito que surge a partir dos estudos de gênero, mas que, evidentemente, também, quando a gente está falando sobre a importância de entender outros grupos minorizados, é fundamental que a gente olhe por esse viés da interseccionalidade. Que quer dizer o quê? Quer dizer que a gente não pode, por exemplo, no caso de gênero, pensar isso isoladamente. Por quê? Porque o fato de ser mulher, para uma mulher negra, para uma mulher branca, para uma mulher que pertence a uma determinada classe social, enfim, todos esses outros que se chamam indicadores sociais da diferença, eles se sobrepõem e influenciam na forma como a pessoa experiencia a vida dela. E de que maneira isso impacta nas organizações, né? Embora isso seja um conceito já muito difundido na academia e muitas vezes a gente converse, né, assim, no discurso isso está muito presente, eu ainda vejo pouco essa influência na prática e nas políticas das organizações. De que sentido? Porque, por exemplo, se a gente vai pensar sobre grupos de afinidade, em geral a gente vai ver um grupo de afinidade ali que vai falar sobre questões relativas à equidade racial ou a gênero, etc. Só que você não deixa de ser uma pessoa negra pelo fato de estar falando sobre masculinidades. Uma mulher, por exemplo, não deixa de pertencer a uma determinada classe social ou ter uma determinada orientação sexual porque ela está falando sobre gênero. Tudo isso nos integra, né? Então, são essas... eu acho que é essa falta de visão que muitas vezes acaba afetando justamente a possibilidade desses grupos se potencializarem. E dessas políticas das organizações também serem cada vez mais integradas. Então, eu acho que essa é uma visão que precisa estar mais presente de forma geral quando as empresas, e sobretudo, né, agora que a gente está falando a partir do RH, quando essas políticas vão ser pensadas e estruturadas na prática. Ah, perfeito. Então, quando a gente fala de um grupo, um marcador social, ele não está sozinho, ele não está isolado. Existe toda uma integração, né? Então, são marcadores sociais. Exatamente, que se sobrepõem e influenciam a forma como aquela pessoa vai experienciar a sua vida, inclusive, né, no ambiente profissional. Perfeito, brilhante explicação. Referente aos programas de equidade de gênero nas empresas, o que você tem visto? Qual é a sua avaliação sobre e quais as recomendações? Eu acho que desde 2017, né, a gente viu alguns movimentos como o Me Too, como o Meu Primeiro Assédio, que, junto com as mídias sociais, contribuíram para a popularização de algumas discussões
do movimento feminista, né, que ainda estavam, em alguma medida, restritas ali ao universo acadêmico. Então, a partir desse momento, a gente começa a ver uma efervescência de negócios que tinham esse propósito e também, dentro das organizações, de alguns programas voltados para o desenvolvimento de mulheres, para o empoderamento feminino, etc. Então, é claro que, à medida, desde que isso iniciou até agora, o que a gente viu? A gente viu que, de fato, esses programas, eles eram ainda, e continuam sendo, muito importantes. Por exemplo, há 3 dias eu participei de um Desabrochando, que é um dos programas do Become, e assim, é muito importante a gente ver como é fundamental discutir determinadas questões a partir de um viés como o gênero, por exemplo. O quanto que a gente ainda precisa falar muito sobre isso, sobre as questões raciais, né? É sempre muito... eu acho que é muito importante para a experiência do colaborador discutir sobre a sua experiência num ambiente de trabalho a partir de um determinado viés, né? De um recorte como esse, no caso de gênero. Ao mesmo tempo, o que a gente tem percebido agora é que a gente não tem mais tanto uma necessidade urgente de inclusão das mulheres no quadro geral de colaboradores, mas, sobretudo, de ocupação dessas mulheres nas posições de liderança. Ou seja, se antes as empresas estavam pensando em como empoderar essas mulheres, como contratar mais mulheres, é evidente que cada nicho tem as suas especificidades, se a gente está falando sobre tecnologia, por exemplo, claro, que ainda é uma área que é muito mais dominada pelos homens, né? Mas, de maneira geral, a gente tem visto as mulheres muito presentes no mercado de trabalho, e aí um adendo, né, muito importante de ser dito, que é mulheres brancas, né? Porque as mulheres negras sempre trabalharam. E aí, mais uma vez, a importância da gente pensar a interseccionalidade como um todo. Mas, enfim, voltando para a explicação. Então, a gente viu que, por muito tempo, estava se trabalhando na inclusão dessas mulheres no mercado de trabalho. Mas agora, a meta, pelo menos que eu tenho visto da maior parte das empresas, é pensar como é que essas mulheres ocupam essas posições de liderança. Só que aí, o que falta para isso? Né? Não falta mais empoderar as mulheres estão prontas, elas estão capacitadas e estão preparadas para serem excelentes líderes. O que falta? Se muitas vezes o encarreiramento dessa mulher depende da ocupação ou da seleção por homens, que são aqueles que atualmente ocupam as posições de liderança, a gente precisa sensibilizar essa liderança. A gente precisa sensibilizar esses homens a respeito de viés inconscientes que afetam o encarreiramento dessa mulher. Então, e isso não é falar, por exemplo, sobre he for she, que seria uma medida individual desse homem para se conscientizar a respeito, né, do apoio a essa agenda, por exemplo. Ou também não é falar sobre masculinidades, né? Porque aí seria, mais uma vez, a gente trazer o homem para o centro do debate. Por exemplo, tem um programa do Become, onde a gente justamente fala sobre isso, que é o Construindo Pontes, que é justamente fazer com que o homem experiencie ou minimamente entre em contato, se sensibilize com o que é viver o ambiente laboral a partir da experiência, de uma experiência de gênero que não seja a dele. Ou seja, não é discutir gênero a partir de masculinidades apenas. E não é que isso não seja importante, mas é que esse não é o foco. Qual é o foco? É fazer com que o homem perceba o quanto que não vai adiantar empoderar as mulheres se elas sempre tiverem essa restrição limitada ali, né? Que é esse glass ceiling, que é esse teto de vidro que não as permite avançar. E aí, uma reflexão também muito pertinente em relação a isso é a gente pensar o quanto que a gente precisa fazer com que esse tipo de discussão não esteja restrito a determinados grupos. Então, aí, mais uma vez, a discussão sobre interseccionalidade é muito importante. Não adianta falar sobre gênero apenas com mulheres, apenas com pessoas trans. A gente precisa discutir gênero
Entre todos. Em todo o ecossistema, né? Claro, porque isso, todos nós somos afetados. Quer dizer, os homens também têm gênero, né? Então, claro, vamos discutir masculinidades com eles, mas vamos discutir também de que maneira o gênero afeta a experiência de outras mulheres ali. Porque, por exemplo, quando eles forem pensar quem é que vai... Quais serão as minhas indicações para a minha sucessão, por exemplo? Que, em geral, o que vai acontecer? É uma aproximação por afinidade, por espelhamento. Quer dizer, aquela pessoa com a qual eu me identifico, né, que se parece comigo, é aquela que eu entendo que deve me suceder. Mas não necessariamente a partir do momento em que eu entendo que existem barreiras ali que eu posso desobstruir para que outras pessoas acessem essas oportunidades. Não, perfeito. Muito bacana. E esse pensamento de todo o ecossistema, né? Você precisa... falar de grupo minorizado de gênero, não falar apenas com mulheres, falar com homens, falar com todo mundo que, enfim, faz parte desse ambiente, né? Sofia, pensando em perspectivas futuras para a diversidade, muito se fala de diversidade, né? É um tema que está muito em pauta, é uma agenda que a gente entende que é urgente, importante, mas eu queria, sobretudo, a diversidade de gênero e as suas interseccionalidades. Eu queria que você compartilhasse assim, suas análises e reflexões em linhas gerais, né? E recomendações também. Perfeito, Eduardo. Obrigada pela pergunta, excelente, porque eu vou começar contextualizando, né, que agora no último semestre a Suprema Corte norte-americana ela acabou decidindo pela proibição das cotas raciais nas universidades. Isso acabou afetando a forma como as empresas norte-americanas pensavam, né, estruturavam até então suas políticas de diversidade, equidade e inclusão. Isso, por um tempo, as pessoas começaram a questionar, né? Será que isso significa um retrocesso? Né? Mas, na realidade, o que isso vem se mostrando? Claro que ainda esperamos... faz pouco tempo, né? Ainda precisamos esperar para entender um pouco melhor. Mas, na realidade, as empresas começaram a buscar mais eficácia. Por quê? Porque elas começaram a perceber que não adiantava, por exemplo, abrir vagas afirmativas, quer dizer, contratar pessoas pertencentes a grupos minorizados e não oferecer condições para que essas pessoas se desenvolvam, ocupem posições de liderança. E aí você tem um índice altíssimo, né, de turnover. E aí você precisa estar sempre nessa constante lógica, que, claro, é muito cara, de contratação atrás de contratação. Quer dizer, essas ações precisavam ser pensadas de forma integrada, como uma jornada desse colaborador dentro da empresa. Ou seja, não bastava contratar, era preciso pensar em todas as etapas que esse profissional iria percorrer ali dentro da organização, porque senão ele ia sair. Vai ser importante você conversar com as pessoas que vivenciam aquilo que você também vivencia. Então, você, por exemplo, enquanto uma mulher que é mãe, você, enquanto uma mulher negra que ocupa uma posição de liderança, quer dizer, nesse último caso, a gente só tem 3% das posições de liderança hoje no Brasil sendo ocupadas por mulheres negras. Então, a experiência que essas mulheres passam no dia a dia de trabalho é muito diferente de mulheres brancas, por exemplo. Então, é por isso que é fundamental que existam espaços de discussões que sejam voltados para as mulheres negras. Mas veja que eu não estou falando mulher, ponto, né? A mulher, como se a gente fosse no maiúsculo, né? Como se fosse um ente genérico, abstrato, absoluto. Não, nós somos diversas, né? Nós somos diversos entre si. Então, essa diversidade, eu acredito, vai passar a ser mais valorizada para ter mais eficácia nesse tipo de ação, ao mesmo tempo, mais integração entre essas ações, trazer dados. E dados, veja bem, quando eu falo dados, não é um censo anual ou bianual de diversidade. Por quê? Porque se você for olhar para o setor, sei lá, para a área comercial, financeira, vocês acham que eles acompanham os dados deles uma vez por ano, 2 vezes por ano? Claro que não. Eles acompanham isso continuamente. Por que a gente ainda não está fazendo isso? E depois a gente quer ter eficácia. Gente, não existe estratégia de eficácia sem um acompanhamento e mensuração de dados. Então, é isso que eu acredito que vai passar a ser feito. Acompanhamento contínuo de dados. Não basta estabelecer metas e não acompanhar essas metas em tempo real. Então, esse é um ponto que eu acredito que também vai impactar bastante. E, por fim, a tecnologia. Acho que a gente ainda precisa explorar muito mais a tecnologia. E aí eu não estou falando sobre EADs ou
enfim, esses cursos de prateleira, né, que fala, mas muito mais sobre uso de inteligência artificial para otimizar processos de contratação de grupos minorizados, por exemplo, ou gamificação para gerar engajamento entre os colaboradores. Tudo isso, o uso da tecnologia como uma ferramenta de escala do potencial de fomento dessas ações é algo que está sendo subutilizado ainda pelas empresas. E eu acho que tem tudo para crescer. Mas, enfim, quando for fazer treinamento, eu acho que cada vez mais, se a gente traz a tecnologia para esse lugar de escala, a gente traz o olho no olho para os treinamentos. Porque não tem como fazer sensibilização numa palestra ali de prateleira, né? Então, eu acho que esses são pontos que vão fazer com que as empresas comecem a ter mais eficácia e, portanto, mais resultados a partir das suas medidas, né, de diversidade, equidade e inclusão, que a gente consiga finalmente chegar naquilo que as pesquisas já estão indicando há muito tempo que a gente poderia obter se a gente está investindo de forma correta dentro das organizações. Mas é claro que, o que eu vejo, assim, a minha perspectiva, né, que poucas organizações aqui no Brasil vão começar a fazer isso, claro, elas vão obter os resultados e com isso a gente vai começar a ver algumas empresas seguindo no bolo a partir dos resultados, né? Porque muitas vezes as pesquisas, não basta olhar para as pesquisas e ver isso se as empresas não estão percebendo dentro do mercado interno esse efeito. Só que qual é o grande desafio disso? Se a gente não tem dados, se a gente não está acompanhando, a gente não consegue mensurar esse impacto. Quer dizer, se a gente está dizendo que investir em diversidade, equidade e inclusão vai afetar a lucratividade e você não está acompanhando esses dois dados em consonância, como é que você consegue mensurar isso, de fato? É que você garante, né? Exato. Então, isso, evidentemente, impacta numa mudança cultural dentro das organizações e dentro da RH também. Então, quantas pessoas, de fato, que estão ocupando essas posições terão essa visão empreendedora, né? Intraempreendedora, e de trazer esse olhar de inovação, de sair desse lugar de consultorias e palestras pontuais, achando que isso é investir em diversidade, equidade e inclusão. Não é. Quantas pessoas vão fazer isso? Não sabemos, mas certamente as pessoas que fizerem vão se destacar. Muito obrigado, doutora Sofia. Esse foi o nosso videocast, um prazer imenso ter a sua audiência, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado mais uma vez aí por tudo. Tchau, tchau, pessoal. Eu que agradeço, Eduardo. Obrigada a você, obrigada quem está acompanhando a gente, obrigada BRH pelo convite.